Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações do espírito do irmão José. E hoje nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes, na psicografia de Carlos Bacelli. E eu vou trabalhar com vocês o capítulo 57, que se chama Se Não Estivesses. Se Não Estivesses. Ok? Imagine vocês que ele vai fazendo várias colocações das nossas posturas. E eu fui associando essas colocações com passagens do Evangelho, né? Passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, passagens da fala do Cristo. Se não estivesses, veja, se não estivesses interessado em acertar mais e errar menos, quando a gente para pensar, é tranquilo entendermos pelo conhecimento que a gente tem, pelas leituras que a gente tem, pelo discernimento que vem sendo aprimorado dentro da gente, que a gente está buscando acertar mais do que errar. Se não estivesses interessados em acertar mais e errar menos, ou seja, estamos interessados. Se não estivesses cogitando de tua melhoria íntima, estamos cogitando. Até porque o tempo todo a doutrina vai colocando para nós sobre a importância de acertar mais e errar menos, inclusive baseado no autoconhecimento. No autoconhecimento. Então, se a gente não estivesse cogitando da nossa melhoria íntima, quando a gente fala da importância do autoconhecimento, 4 valores precisam de ser pensados nessa hora, tá? Primeiro, sempre na construção do autoconhecimento, a personalidade, vou registrar aqui, 4 valores da importância do autoconhecimento. A personalidade, a identificação, o conhecimento e a consciência. Ok? Então, veja bem, 4 valores precisam ser pensados. Esses valores, personalidade, avalia quais são as máscaras, porque a palavra personalidade não vem do grego de persona, e persona não significa máscara. Se persona significa máscara, avalie como que está a sua máscara. Avalie como que você está conseguindo se desmascarar para si mesmo. Nós não estamos falando da relação com o mundo, não. Se desmascara para si. Faça um movimento do autoconhecimento. Eu estou colocando esses 4 valores no estudo do autoconhecimento, mas existem muito mais. Esse aqui é só para nós fazermos uma introdução para alicerçar o nosso tema. A identificação. Qual é o nosso modelo de identificação? Isso aqui é tão significativo que o próprio Livro dos Espíritos pergunta, o próprio Kardec pergunta para a espiritualidade, qual é o nosso modelo? Quem é o modelo para nós nos identificarmos? Que a gente se identifica com cantor, com ator, com um amigo, a gente se identifica com o coordenador do movimento espírita, a gente se identifica com o padre e tal, a gente se identifica com o pastor, a gente se identifica com pessoas que estão trazendo alguns valores para nós. Atentemos-nos. Não nos identifiquemos com pessoas achando que as pessoas são referência. Ninguém é referência para ninguém. Tanto que, quando a espiritualidade questiona, quando Kardec questiona os espíritos, quem serve para a gente de modelo e guia, eles respondem Jesus. Me parece que é a pergunta 625, mas o Cássio colocou aqui para vocês. Tanto que... agora eu falei o Cássio colocou para vocês, mas eu quero ter certeza porque, né? Tanto que a 621, se eu não me engano, ele vai falar para nós que aonde está a lei de Deus, que vai colocar que ela está
Na consciência, isso mesmo. A 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A 625, qual o tipo perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a resposta mais curta do livro dos Espíritos. É a pergunta 625. Então, quem é o nosso modelo? Jesus. A gente pode se identificar com outras pessoas, outros contextos, situações, mas não entendamos que as pessoas são referências, que as pessoas são modelo. Até porque todos nós na Terra, invariavelmente, somos falíveis. Se a gente falha e tem pessoas se identificando conosco, a pessoa vai falar assim, você viu fulano? Pois é, está lá falando de Jesus, aí pisou na bola. Primeiro que nós não temos que verificar se o outro vai pisar na bola ou não. Por quê? Porque para eu ficar atento ao outro, é sinal de que eu tenho que ser perfeito. E se eu estou de olho no outro, já acabou a perfeição. Só para vocês terem uma ideia, se eu estou olhando o que o outro está melhorando ou piorando, a minha perfeição já foi. Tá claro? Os fariseus não eram perfeitos, porque eles estavam ali questionando Jesus, esperando Jesus errar. Tanto que eles não eram perfeitos. Eles tinham conhecimento. E aqui, a gente precisa ter conhecimento. Conhecimento da vida, conhecimento de coisas espirituais, conhecimento das questões materiais, conhecimento de pessoas, de relações, de gestão, de envolvimento. A gente precisa ter conhecimento, porque o conhecimento é que nos empurra para caminhar. É o conhecimento. Mas sem descuidar da consciência, porque é o discernimento. É aqui que eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu estou conhecendo. Tanto que Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, fazendo referência ao conhecimento, o que ela coloca para nós? O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Todo mundo tem algo para oferecer, gente. Se estamos resumindo, mas muito, 4 pontos principais no estudo do autoconhecimento, se atentem para a personalidade, ou seja, as mudanças, a queda de máscara, a identificação, quem é o nosso modelo, quem que a gente seleciona, o que a gente está conhecendo, o que a gente está buscando, com o que a gente está interagindo e como nós estamos utilizando isso aqui. Consciência é a gente fazer o que deve quando a gente pode e fazer o que pode quando deve. Isso é consciência. Isso é consciência. Mesmo sabendo que nós temos os nossos enganos. Todo mundo tem. Não é isso que Paulo coloca aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19, 20 e 21? Praticamente ele trabalha a consciência. Quando ele diz para nós assim, o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu já tenho conhecimento que eu tenho que mudar, eu já consigo discernir, por tudo que eu já estudei, eu já consigo discernir a necessidade da mudança, mas eu ainda não consigo mudar. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, o pecado que habita em mim. E aí ele encerra no versículo 21, acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando quero fazer o bem. Porque Jesus não tinha quando, ele simplesmente fazia o bem. Está claro? Voltando ao texto, se não estivesses dedicando-te a uma causa em prol da humanidade, se não estivesses fugindo à vulgaridade que te é habitual. Olha, ele vai colocando, cada frase dessa ele termina com reticências, tá? Porque no final ele vai concluir. Então a gente está lendo, mas eu estou parando para a gente explicar, mas se a gente não estivesse se dedicando a uma causa em prol da humanidade, avalia se você tem feito alguma coisa em prol de alguém. Porque, gente, para fazer em prol da humanidade, as pessoas sempre pensam que tem que fazer, assim, para 100 pessoas, para 1000 pessoas, que tem... Não é isso não, gente. Faz para a humanidade, começa a fazer para quem está do seu lado. Por quê? Ele é uma célula da humanidade. Faz para quem está do seu lado. Faz para os seus familiares. São células da humanidade. A gente
principalmente nós aqui no Brasil, a gente fica vendo o pessoal que sobe, carreira política, carreira profissional, de diversos matizes, os que sobem, a gente está sempre esperando que eles façam por nós. A gente está fazendo para quem está aqui do lado? Se a gente não estiver fazendo, comecemos a fazer, porque a proposta é essa. Se estivesse, olha aqui, dedicando-te a uma causa em prol da humanidade, se não estivesses te dedicando, se você não estiver, comece a fazer. Comece aqui. Eu quero uma sociedade ótima. Eu tenho que começar aqui, porque os meus filhos serão os construtores da sociedade lá na frente. Eu sou um, você, nós que lidamos com pessoas e somos adultos, já temos essa construção interna que está pululando dentro da gente, nós podemos passar esses valores para eles. Dedica-se a uma causa em prol da humanidade. Fugindo, se não estivesses fugindo da vulgaridade que te é habitual, olha o versículo que a gente trouxe. O mal que eu não quero, eu faço. Se a gente não estivesse fugindo da vulgaridade, sabe por quê, gente? Nós somos convidados à vulgaridade ininterruptamente, dia a dia. Nós somos convidados a sermos vulgares. Vermos vulgaridade. Vermos vulgaridade. Na década de 70, na década de 80, na década de 60, a gente era convidado pelas informações que chegavam pelo papel, pela revista, por livros, por... Hoje está chegando nos áudios e está chegando nas telas. Está chegando nas telinhas. A gente é convidado o tempo todo a lidar com vulgaridade. Imagina como que a luta íntima, ela está sendo sobrecarregada pelo nosso esforço. Nosso esforço está tendo que ser muito maior. Tanto que, imagina vocês, que no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade coloca para nós assim, é hora de sacrificar as vossas ocupações fúteis. É hora de sacrificar as vossas ocupações fúteis. Olha, o momento é agora. E a gente está sendo convidado à vulgaridade, ou seja, à futilidade, a coisas que não vão acrescentar nada, nem no campo do conhecimento. Às vezes a pessoa fica meia hora, 1h30, 3 horas, passando o dedo na tela do celular, vendo bobagens. No final do dia, ela está com a cabeça desse tamanho aqui. Só viu besteira, leu bobagem, nada que ela fala assim, gente, hoje eu li uma matéria tão bacana de um teórico, de um cientista, de um médico, de um pastor, de um espírita, de um filósofo, eu li uma coisa tão bacana, aí você volta naquela leitura, então, você termina o dia, você ficou 3 horas no celular e não lembra de nada que você leu, porque só leu vulgaridade, só leu futilidade, não lembra de nada. Aí vem os TikToks, só besteira, pessoas que estão buscando ali o seu, que na minha época chamava de tinino, né? Na minha época era o tinino, está buscando o seu tinino, buscando o seu like, a sua aprovação, só com o dedão no dedão, e vão falando, gente, pelo amor de Deus. E o nosso tempo está passando, o nosso tempo está passando. Se não estivesses fugindo da vulgaridade que te é habitual, porque o irmão José está colocando aqui da nossa luta, ele considera que nós estamos fugindo. Por isso que eu já trouxe para vocês a informação do Evangelho segundo o Espiritismo. É hora de sacrificar as ocupações fúteis. Se não estivesses combatendo em ti mesmo certas tendências negativas, se não estivesses, porque quando a gente valoriza essas situações aqui, no fundo a gente está buscando o positivo. Quando vocês param para escutar o irmão José, quando vocês param para ler uma página que você abre ao acaso, quando vocês param para ter uma conversa saudável com um amigo, quando vocês levam conforto a alguém ou buscam o conforto de alguém, é para a gente lutar nesse movimento de combater as tendências negativas. É esse movimento. Se não estivesses esmerando-te no cumprimento do dever cotidiano,
se não estivesses consagrando-te ao esforço do perdão incondicional, se não estivesses te consagrando ao esforço do perdão incondicional. E olha, a gente está lutando, não só para perdoar o outro, para a gente se perdoar dos enganos que a gente cometeu. No ano passado, 5 anos atrás, 15 anos atrás, que até hoje está ali martirizando o nosso estado íntimo. Se não estivesses esmerando-te no cumprimento do dever cotidiano. Olha que interessante isso. Esmerar pelo cumprimento do dever, do dia a dia, é aquela orientação que Jesus coloca para nós no capítulo 8 de Marcos, quando ele fala assim: se quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Só que ali tem um detalhe, quando ele fala assim: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Deixa eu colocar aqui, porque quando a gente olha lá, negue-se, negue-se. Negue-se a si mesmo. E siga-me. Se quiser vir após mim, está no capítulo 8 de Marcos, vocês estão acompanhando aqui no vídeo. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando a gente escuta, é a mesma coisa do conhece-te. Conhece-te. Conhece-te a ti mesmo. É a mesma coisa que a gente escuta, trazido por Sócrates, porque Sócrates achou essa frase escrita na porta do templo de Delfos. Ele não criou essa frase, ele trouxe essa frase para nós aproximadamente 430 antes de Jesus, porque ele viveu entre 470 e 399, ele desencarna com 71 anos. Conhece-te a ti mesmo, negue-se a si mesmo, parece redundância. Parece redundância. Isso aqui não é uma redundância. Isso aqui não é uma redundância. Isso aqui é o que a gente estuda lá no nosso português, que embora a gente dê o nome de redundância, isso aqui é para dar ênfase. Lá no nosso português, nós damos o nome de quê? Nós damos o nome de pleonasmo. Lembram? Pleonasmo. Ou seja, podia falar negue a si mesmo. Se Jesus falasse negue a si mesmo, não está errado. Mas esse reforço que ele coloca é o negue-se. Ou seja, essa luta, ela é sua. Conhece, Sócrates podia ter trazido a frase só conhece a ti mesmo. Ele fala, conhece-te a ti mesmo. Veja, Jesus está colocando, Sócrates trouxe para nós, é o que nós estudamos como pleonasmo, que é esse reforço da ideia. Érico Veríssimo usava, Zé Saramago usava, Machado de Assis usava demais o pleonasmo, mas reforçar essa mudança de posicionamento nosso. Tá claro? Quando o irmão José traz para a gente, esmerando-te no cumprimento do dever cotidiano, consagrando-te ao esforço do perdão incondicional, se não estivesses envolvido com essas mudanças, por isso é que eu trouxe, se alguém quiser vir após mim, não é simplesmente pega a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, porque você está esmerando no cumprimento do dever cotidiano. Se a gente está esmerando, se envolva com a luta. Se não estivesses perseverando nas tarefas do ideal que abraçaste, se não estivesse perseverando, basta a gente ver que estamos aqui dia a dia, tantos anos, a gente está envolvido com o trabalho. Nós, dentro da doutrina, aqueles que são egressos da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, ou que estão envolvidos com a Igreja Católica e a Igreja Protestante, também perseverando nas tarefas do ideal que abraçam. Excelente! Não existe o certo ou o errado na religião que abraça. Existe aonde você está confortável na religião que você abraçou.
Ah, mas precisa de ter religião? Não necessariamente. No nosso caso é bom que a gente tenha. Por quê? Porque nos fortalece, nos intui, nos empurra. Ela é uma mola propulsora na nossa estrada. Mas tem pessoas que caminham sem precisar dessa mola. Se não estivesse cedendo parcela de seu tempo aos semelhantes, um pouquinho, se a gente der conta de ceder uma parcela do nosso tempo aos semelhantes, se a gente der conta, ótimo. Por quê? Porque é a proposta de Jesus. Ele não coloca isso lá no capítulo 5 de Mateus, vós sois o sal da terra? Se a gente não estivesse cedendo uma pequena parcela para os semelhantes, mas estamos. Então, ele vai fechar agora no último parágrafo, mas aí eu quero retomar com vocês porque eu fui dissecando para trazer as explicações dentro do entendimento do estudo. O texto é, se não estivesses, agora vou ler para vocês sem a interrupção. Se não estivesses interessado em acertar mais e errar menos, se não estivesses cogitando de tua melhoria íntima, se não estivesses dedicando-te a uma causa em prol da humanidade, se não estivesses fugindo à vulgaridade que te é habitual, se não estivesses combatendo em ti mesmo certas tendências negativas, se não estivesses esmerando-te no cumprimento do dever cotidiano, se não estivesses consagrando-te ao esforço do perdão incondicional, se não estivesses perseverando nas tarefas do ideal que abraçastes, se não estivesses cedendo parcela de teu tempo aos semelhantes, enfim, e aí ele fecha, se não estivesses procurando viver de acordo com os ditames da própria consciência, é provável, olha bem, o que estaríamos envolvidos? É provável que as tuas lutas fossem bem menores do que são. Isso tudo que ele trouxe para nós mostra o tanto que a gente está lutando, o tanto que a gente está se esforçando, o tanto que a gente está buscando. É provável que as tuas lutas fossem bem menores do que são. Mas, por outro lado, é certo que não experimentarias tanta paz no coração. Se não estivéssemos fazendo esse movimento todo, é certo que nós teríamos uma vida mais confortável. A gente estaria acomodado, preguiçoso, desanimado, apático, envolvido com as vulgaridades que ele trouxe para nós, com as futilidades que o Evangelho pede para a gente evitar. Estava confortável. Por que estaríamos numa situação de conforto, não de paz? Por quê? Porque isso entraria em ressonância com o nosso estado íntimo. Porque as coisas mais negativas, elas ainda preponderam dentro da gente. Por isso é que esse movimento, que à medida que a gente vai fazendo, tudo isso é esforço. Tudo isso é esforço. Por isso que Paulo propõe para a gente, aos Hebreus, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por isso que ele propõe. Porque é para a gente fazer esforços. E tudo exige? Tudo exige. Tudo exige. Mas quando irmão José coloca que em cima desse movimento nós encontramos a paz, isso entra em consonância com a fala de Jesus. Lembram? Lá no capítulo 16 de João, no versículo 33, em mim tenhais paz. Só que aqui ele trouxe coisas do mundo. E olha a fala de Jesus, no mundo tereis aflições. Ele fala, se não estivesses, porque o tempo todo a gente está lutando para a gente se libertar das coisas do mundo. O tempo todo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Cristo coloca isso para nós e nós vimos ele sendo o principal modelo de identificação, os outros são modelos aqui numa fala, numa tarefa. Cada um vai escolhendo, mas o modelo principal, que não traz para nós nenhum tipo de dificuldade, é Jesus. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.